Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve, rapaziada, mais um Umbanda Consciência e Juventude, eu sou o Franz e vamos estar aí mais uma hora tranquila, suave, de muita troca de conhecimento com todos vocês. E para isso eu peço que levem o pensamento a Deus, aos sagrados orixás, aos guias e protetores que nos assistem, pedindo a condução nessa hora, para que ela transcorra em paz, e se tem algum tipo de espírito não preparado para o que vamos realizar agora, que ele seja envolvido, curado, regenerado, encaminhado para o seu lugar de merecimento. Hoje com um programa direcionado a falar um pouco das estruturas energéticas religiosas, né, que a gente tem na nossa Umbanda, um pouco das vertentes, pontos de vista com determinadas ferramentas, escolas, enfim, com todo um panteão teológico, e também falar um pouco do nosso simpósio, convidar você, ouvinte, que está aí querendo saber um pouco mais de Umbanda, ou ainda você, dirigente, que gostaria e tem um tema legal para ser falado. Você entra no nosso site www.simposiodeumbanda.com e clica lá, quero ser palestrante, ou então se inscreve para que você receba aí o link para assistir o nosso simpósio, que vai ser do dia 29 ao dia 5, totalmente gratuito. Você que quer ser um parceiro, você tem uma página e quer ser um parceiro, entre em contato com a gente, fabi@simposiodeumbanda.com, e ela vai te passar as informações, ou então comigo, franz@simposiodeumbanda.com, e aí a gente vai trazer aí a informação que você precisa para ser palestrante, se você tem aí a intenção de ajudar a divulgar. E a nossa intenção maior é, sim, falar de assuntos pertinentes da nossa religião, mas sem nenhum tipo de bandeira de escola, de federação, para não pontuar o que o outro faz no terreiro dele, mas para falar e para definir quais são os procedimentos de uma Umbanda geral, né? Inclusive você que é de federação, você quer fazer parte aí do nosso simpósio, entre em contato com a gente, ou fabi@simposiodeumbanda.com, ou ainda franz@simposiodeumbanda.com. Lembrando que Franz com Z, tá? Franz com Z. E aí a gente vai passar informação. Entra lá no nosso site para ver os palestrantes. Inclusive, tô com um deles aqui na minha frente, que vai falar do assunto do Reiki. Esse palestrante é o Flavinho. Tudo bem, Flavinho? Salve, salve, galera! Saudações de paz e de amor cósmicos, e antes de mais nada, gratidão pela oportunidade de entrar nas casas, nos locais de trabalho, você, meu querido irmão que está no turno da noite. E hoje vamos dar uma atenção, um carinho especial a esse evento que está prestes a ser manifestado aqui na terceira dimensão, que é o Simpósio de Umbanda. É um momento muito especial, onde nós devemos deixar acima de tudo as diferenças de lado e somar as semelhanças, tentando promover uma expansão e um crescimento, não só da Umbanda, mas acima de tudo dos umbandistas. E é justamente nesse ponto que eu pretendo contribuir humildemente para o simpósio,
falando um pouco da ferramenta Reiki e de como as outras facetas da mediunidade são aprimoradas, como o processo mediúnico ele é refinado com a ferramenta do Reiki. Então hoje nós vamos tocar alguns assuntos e espero que desperte em você, querido ouvinte, a vontade de fazer parte desse trabalho, de experienciar todos esses conhecimentos que vão nos ser oferecidos. São muitos palestrantes, gente aí de grosso calibre dentro da espiritualidade, e vai ser um evento bem especial, né, Franz? Com certeza, com muita informação, principalmente. A intenção, como eu disse em outros programas, inclusive agradeço aí o pessoal da Mãe Divina por abrir espaço na Rádio Mundial, o pessoal que está divulgando, é de congregar, né? Então a ideia é que a gente possa falar para compartilhar e acrescentar todos. É aquilo que dizem, né? Se uma pessoa conhece a outra e cada um tem uma ideia, ao saírem, os dois têm duas ideias. A dele e a mais aquela que acrescentou. E falando em ideia, falando em palestrante, deixar um grande abraço para o Paul, que não pôde estar hoje na nossa gravação, mas está com a gente sempre. E hoje, especial, nós estamos com a palestrante Fabi. Tudo bem, Fabi? Oi, boa noite, tudo bem, Franz? Oi, Flavinho. Olá, o pessoal de casa. Muito obrigada por abrir aí esse canal pra gente trocar um pouquinho de ideia, falando aí do simpósio, né? Além de palestrante, ela é também mãe da casa aqui do Plenitude, ela é uma das organizadoras comigo e é minha esposa, né? Então, vamos fazer um programa com a esposa hoje, para que ela possa também compartilhar aí uma ideia da palestra, para que a gente consiga passar para vocês o verdadeiro propósito do simpósio, mas também falar da ferramenta. Eu acho que é muito pertinente esse programa, da ferramenta Reiki, já dá uma prévia, né, Flavinho, da palestra, o que a ferramenta Reiki vem acrescentando dentro dos terreiros de Umbanda com relação a comportamento, com relação a trabalho, com relação à atividade, a novidade, qual será a palestra da Fabi. Eu vou falar um pouco da minha palestra. E é isso. Então nós vamos dar um pequeno intervalo para que a gente já volte com o Flavinho falando um pouco do que o Reiki pode influenciar positivamente dentro do terreiro de Umbanda. Já vem influenciando, já é uma consciência aí que se afinizou com a Umbanda e só falta quebrar alguns preconceitos, né, Flavinho? Opa, com certeza, mas os preconceitos estão aí para serem quebrados, né, para serem transcendidos, e tudo no seu tempo, com muito amor, muito carinho. Então, até o próximo bloco, axé. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Então voltamos aqui hoje falando de assuntos que vão ser trabalhados aí no simpósio, e de cara a gente já entra com o assunto do Reiki, que é uma ferramenta que tem agregado muito na Umbanda, e é uma ferramenta que ainda
causa polêmica, ainda causa desconforto por alguns umbandistas. E aí, Flavinho, duas coisas, cara. Como que o reiki tem mexido no comportamento? Porque, além de tudo, o Flavinho é um dos facilitadores aqui do templo. Inclusive, se você quiser ter aulas e ter o tratamento de reiki todas as segundas, ele está aqui a partir das 2 horas da tarde. Ele faz a iniciação, você tem a vivência reiki, você recebe o símbolo e a partir das 8 horas tem a parte do ambulatório. Como que pode transformar o reiki dentro da Umbanda, ô Flavinho? Como que você acha que isso vem se encaminhando? É muito, muito importante, como nós estamos num programa de rádio, estamos verbalizando coisas, é importante a gente alinhar aí algumas coisas no processo de verbalização. Então, nessa união, não vai alterar a Umbanda e não vai alterar o reiki. O que vai ser alterado dessa união? Os umbandistas. Então percebam que nada vai mudar na Umbanda, nada vai mudar no reiki, mas o umbandista, sim, ele vai mudar e muito, porque sem querer estragar, né, a palestra, mas adiantando um pouco e desmistificando, eu acho que essa é uma palavra-chave, porque hoje em dia as coisas elas são extremamente mistificadas, por motivos que nem convém entrarmos aqui, mas isso dificulta o entendimento, dificulta a experiência e acaba criando muros e barreiras quando deveriam ser criadas pontes no lugar. Então, em vez de nós criarmos conexões, nós criamos separações. Tudo isso é fruto de uma mistificação que às vezes ela nem acontece em uma geração, mas é um efeito bola de neve. Uma dúvida é passada para uma outra geração e aí cria-se uma mística em cima disso e grandes confusões podem acontecer ou grandes privações, porque eu acredito que todo ser humano merece experienciar e ter contato com o reiki, que nada mais é do que a energia vital do universo. Então todos os seres vivos possuem uma energia vital e o universo, como sendo o grande organismo pulsante, vibrante, ele tem a sua própria energia, o seu próprio... Não vou usar o termo magnetismo porque nós não estamos falando de energia magnética, mas uma outra frequência que está sim presente no universo. E uma vez o praticante sendo sintonizado, né, nós usamos o termo iniciado, até talvez em função dessa mistificação, que uma iniciação é algo assim, né, é velado, não é bem por aí. Você é sintonizado a essa energia e durante o seminário, durante o curso, você aprende técnicas de canalizar essa energia por você para pessoas, situações, objetos, eventos, enfim, infinitas possibilidades. Então, logo de cara, qual que é a primeira coisa que muda no paradigma do trabalhador espiritual? Não vou nem dizer do umbandista, do trabalhador espiritual. É que você se empodera de uma ferramenta, ou seja, você passa a ser um fator atuante e não apenas um veículo para que um fator atuante consciente externo haja através de você. Então isso já muda muito a forma com que o médium percebe o trabalho espiritual e se percebe dentro do trabalho espiritual. Então vocês, queridos ouvintes, podem estar pensando, poxa, mas o que isso influencia no desenvolvimento e no crescimento da consciência? Muito, desenvolve muito, porque você passa a deixar de ser apenas um veículo e
vai ser um atuante consciente. Isso é muito importante porque, infelizmente, os trabalhos mediúnicos brasileiros, isso é algo cultural do brasileiro. O brasileiro ele se concentra muito na capacidade de incorporação, na mediunidade de incorporação. E a mediunidade de incorporação é apenas uma das mais de 250 que já foram catalogadas aí. Então, hoje existe um platô de desenvolvimento mediúnico no Brasil em função disso. E o Reiki, quando ele entra, a energia Reiki entra na pessoa, a pessoa se sintoniza, automaticamente ela eleva o padrão vibracional dela e começa a perceber que ela pode fazer outras coisas além de ser um veículo de incorporação. E vejam bem, meus queridos irmãos, eu não estou desmerecendo em nada o processo mediúnico de incorporação. O que eu quero dizer é que existem momentos e existem funções, e todas essas funções têm a sua participação, têm o seu lugar dentro do trabalho espiritual. Então, muitas vezes, a dinâmica do terreiro, a gente sabe que ela muda muito, e suponhamos que um dia que você chega atrasado na gira e todos os guias já estão assumindo o seu lugar, lá não tem lugar para você atender. E aí, você passa a ser um peso morto ali na dinâmica? Não, tem outras ferramentas. Com o Reiki você pode auxiliar a assistência no sentido de acalmar os pensamentos, deixar a assistência mais receptiva às bênçãos, aos benefícios que vão vir. Você pode aplicar a energia Reiki no perímetro do terreiro, ajudando assim a elevar a frequência vibracional física da estrutura da casa. Então o Reiki ele realmente abre, ele expande os horizontes, e através da elevação de frequência que ele proporciona, abre o leque de opções mediúnicas, né? E isso, infelizmente, não convém para as pessoas, principalmente para aquelas que já estão na zona de conforto, para aquelas que já criaram um laço afetivo com aquele arroz e feijão, né? Criaram um laço afetivo com o ritual. Percebam que ritual é uma coisa, prática é outra. O ritual ele tem que ser parte de uma prática espiritual sua. Quando o ritual acontece por si só, te coloca numa zona de conforto. Não tem efetividade, né? E uma coisa muito interessante aí que ele tocou, e é uma percepção de quem aqui, por exemplo, no Instituto, a gente tem um processo um desenvolvimento muito consciencial com relação à espiritualidade. A gente tende a fazer um movimento, não um movimento de incorporação, não um movimento simplesmente de entender os arquétipos, mas um movimento de saber trabalhar com a energia. Aqui praticamente todos nós, eu, Flavinho, a Fabi, o Paul, o pessoal que está aí, a gente praticamente cientista. Então, como cientista, né, o cientista da Umbanda e consequentemente médium, a gente precisa perceber um novo fator aí que está acontecendo. Então é assim, funciona assim. Nós estamos num período onde a velocidade da informação é uma coisa absurda. E informação de todos os cunhos, de todos os valores, de todas as frequências. O processo de incorporação antigamente era muito mais fácil porque a gente tinha tempo. Então, o tempo resulta em tranquilidade, mente vazia, e a mente vazia faz com que, numa concentração, vamos dizer assim, dentro do ritual de Umbanda, a mente vazia ajuda no transe, que ajuda na incorporação. Hoje em dia, por uma série de motivos energéticos, os médiuns vêm com um preparo muito mais refinado. Então, a incorporação é uma coisa
muito importante, mas não é o todo. Então você vai ter cada vez mais na sua casa médiuns com sensibilidades de outros tipos de mediunidade, médiuns intuitivos, e aí você vai ter que ter uma posição para eles. Médiuns clarividentes, médiuns autocientes, médiuns que são escritores, médiuns que utilizam o poder das artes, médiuns que utilizam o reiki, médiuns sensitivos. E aí a incorporação passa a ser não só não mais o principal, mas sim uma das ferramentas para que seja desenvolvida aí um caminho espiritual de luz. E o reiki, ele vem se tornando cada vez mais pertinente, pelo menos aqui a gente do Plenitude, aí convido a vocês a virem aí numa sexta-feira para ver a atuação do reiki de fato dentro de uma gira. Se torna muito mais pertinente. Por quê? Porque agrega e soma todos os médiuns. Eu já escutei na minha caminhada umbandista que o Cambone não servia para nada. Existe uma mediunidade de Cambone, e se o seu Cambone é capacitado com o poder do benzimento, se esse Cambone é capacitado com o poder do reiki, se esse Cambone é capacitado com o poder da prometria, se o Cambone é capacitado com o poder do passe, veja, além de ter um bom tradutor, mediador entre o guia e o assistido, você tem uma ferramenta que pode ser usada na hora que for preciso. Esse é o grande diferencial, porque nós somos interventores do bem e da luz 24 horas, constantemente, não só dentro do terreiro, não só na hora da gira. E aí, você tá no busão, aí tá no metrô, um colega tá passando mal, tá sentindo um desconforto, o que você vai fazer? Você vai abrir um trabalho, uma gira no meio do metrô para ajudar ele? Você vai chamar o vô no meio, na hora do rush? Não, meu amigo, é você, fora do ritual da Umbanda. E aí, o que você vai fazer como interventor da luz? A gente tem uma coisa que de uns tempos pra cá foi muito esquecido dentro do terreiro, né? Que é a questão também da mediunidade de cura. Então, quando você fala em tecnologias assim, como o reiki, apometria, benzimento, benzimento talvez um pouco menos, né? Porque já vem aí de tradições familiares até. Mas quando você fala de reiki, especificamente, você está trazendo uma das ferramentas das linhas de cura, e que muitas vezes dentro do trabalho, da dinâmica do trabalho espiritual, você precisa de uma ferramenta assim para diminuir o tipo de onda cerebral daquele assistido que começou e teve uma crise de choro por conta de um problema, ou ainda aquele irmãozinho que depois de uma puxada ficou meio ruim e você precisa de uma outra intervenção, né? E se faz muito presente e muito forte essa ferramenta. Os guias, eles são parte do processo, e aqui a gente não está defendendo uma Umbanda sem incorporação. Veja bem, o que a gente comenta são os acréscimos de informações, de tecnologias e de preparo, como o próprio Flávio falou, que você precisa para a hora que a incorporação não é uma opção. Né? Você trabalhando no seu escritório com a sua amiga evangélica que começa a passar mal. E você sente ali que... né? É verdade, acontece. Teve um caso de uma médium aqui que chegou contando pra mim. Que aí tá lá e a menina começou a passar mal e tava espiritando dentro lá, mas é o demônio, né? E aí, como é que você faz? Se você é reikiano, você vai lá, pega um copo com água, faz seu jabaculê e entrega um copinho com água ali pra tia. Entendeu? Você não vai benzer ela, em nome de São Benedito, São Pedro, pé do porco. Não vai adiantar. Não vai adiantar, porque ela vai achar que você tá macumbando ela, o demônio de novo. E ainda vai pôr a culpa em você, né? E ainda vai dizer que a culpa é sua, exatamente. Mas o grande interessante disso tudo, que tem um movimento fora
né, que eu percebo, um movimento até político que faz com que a gente renove as nossas práticas. Por exemplo, a incorporação, ela é sim uma das principais mediunidades da Umbanda e foi até hoje, mas e aí? Os evangélicos estão no poder. Se eles tomam o poder e começam já proibiram oferendas. Em muitos cemitérios, em muitos lugares estão proibidas. Já proibiram oferendas. Estão querendo aprovar uma PEC aí que as igrejas têm poder de contestar as decisões do Supremo. Exatamente. Então... Ser umbandista tá quase fácil, né, Então, gente? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que refinar e reformular as suas ferramentas mediúnicas. Simples assim. E a ferramenta mediúnica, ela só desperta através de uma coisa chamada consciência. Através de conhecimento, de estudo, de preparo. Então, não adianta mais hoje o guia espiritual, e falo para vocês com toda a certeza do mundo, eu duvido que tenha guia espiritual baixando em nego que não quer aprender da religião, que não quer aprender de ferramentas de tecnologia espiritual. Eu duvido que tenha guia espiritual vindo em médium que não quer saber de fazer aí os cursos, de aprender um pouco mais, de se refinar. Desculpa, isso é uma questão de frequência. Não é o Franz que está falando, é uma questão de frequência, é perceptível. Você não tem mais cabeça e tempo para pensar. Olha a sua vida. Olha a sua vida. Você fica 3 horas para ir para o trabalho, mais 3 horas para voltar. Nisso você já passou estresse, você já xingou o chefe, já pisaram no seu pé, já cobraram uma coisa indevida, você já pegou fila no shopping, no mercado, você já brigou. Você acha? Com tudo isso na cabeça, você acha que a sua incorporação vai vir tranquila? Não, isso você está falando, imaginando que o médium conseguiu sair de casa, acendeu tudo que ele tinha que acender, tomou banho, firmou tudo que tinha que firmar, né? E ainda lembrou de fazer oração, né? Porque a gente sabe que nessa correria toda, muito provavelmente ele foi rezando na escada, dentro do elevador, e aí dentro da condução ele lembrou que esqueceu do banho, e aí ele vai chegar no terreiro, como a gente vê em muitos casos. Nem o banho de defesa o cara não tomou. Nem um incenso em casa o cara não acendeu. E aí o cara vem falar que não, mas é que meu guia entende. Ele vai relevar? Vai, mas como é que você vai receber uma visita numa casa suja? Né? É uma questão de contrassenso. Você sabe que por mais... Independente da forma como você lide com os seus guias, eles precisam de um mínimo de preparo. A gente sabe que antigamente, para que a religião se firmasse, eles tinham, eu vou usar até esse termo, mas eles tinham uma tolerância maior. Existia sim a necessidade do paizinho, da mãezinha, ali que trabalhava pela fé e com garra e com coragem, e a gente sabe que ainda tem alguns assim hoje. Mas não vem dizer para mim que isso é regra. O meu guia sabe tudo e eu não preciso estudar. Entendeu? Nós passamos dessa fase já. Década de 70, década de 80, elas ficaram na história exatamente por um motivo. E por esse mesmo motivo, os tipos de incorporação, as percepções dos médiuns, elas modificaram. E inclusive o contraponto energético do médium modificou também. Porque não é mais, a gente não tem mais a mesma carapaça energética que os nossos antigos tinham, que conseguiam efeitos físicos e que traziam outros tipos de mediunidade para que a Umbanda fosse acreditada. A Umbanda é real, a Umbanda passou do 1º século, a Umbanda tem ferramenta, tem sim fundamento, mas não é só amor, fé e caridade. Entendeu? Agora a gente está no ponto onde a internet chega, as livrarias com grandes pontos, grande parte de nós, pelo menos o básico, consegue entender, consegue buscar informações, Deus, né? Na verdade, e dessa maneira dizer para mim que
que é meu guia sabe, eu não preciso estudar, fica muito complicado. E aí, só um fato, outro fato que colaborou por essa renovação de mediunidade. Antigamente, a gente tinha mais área verde no país. Exatamente. Antigamente, a gente tinha mais rio limpo. Antigamente, a gente tinha mais água. Antigamente, o nosso corpo físico comungava com a natureza. Comunhão, havia uma troca. Hoje em dia a gente mal tem espaço para respirar, né? Se a gente contar quantidade de gripes e crises alérgicas e respiratórias que a gente vê por aí, a gente sabe que não é mais, não tem mais. A gente, infelizmente, a gente vive cada vez mais uma umbanda urbana, né? Uma religião urbana, sendo que uma das coisas que a gente vem percebendo e olhando para trás, coisas que o seu Caboclo das Sete Encruzilhadas deixou de informação, é exatamente isso. A Umbanda, ela vem como religião para defender os processos naturais. E não é bem isso que a gente vê também. Como umbandista, como bióloga, é um processo muito complicado de se olhar e se esquecer dessa questão de urbanização, né? A gente percebe essa necessidade do natural, do contato com a natureza do nosso corpo energético, do nosso corpo físico, mas principalmente mudou, gente. Não adianta. O tempo mudou, as condições mudaram e as necessidades são outras. E algo muito perceptível é que a velocidade da informação mudou. Você observando as novas gerações, você vê as crianças que estão vindo hoje, o HD delas estão vindo com uma capacidade muito superior à nossa. Isso não é à toa. A criação não está promovendo isso em vão. Se o HD está vindo maior, é justamente para armazenar mais informação. Então, nessa era de troca, de armazenamento de informação, essa oportunidade que nós temos de fazer um simpósio online, eu imagino que, assim, os guias devem estar vibrando de alegria, né, cara? Vibrando e segurando pancada, né? Porque tem um pessoal aí que infelizmente não cresceu aí, ou ainda tem que lapidar aí o seu ego, que tá complicado, mas vamos seguindo, né? A proposta é exatamente essa. As tecnologias chegam primeiro na espiritualidade, são desenvolvidas por lá, para que a gente possa ter uma boa utilização de congregar, de unir, de trocar, de compartilhar, né? E a internet está aí, ela tem que ser usada de uma forma útil. Então a ideia do simpósio é que a gente, como umbandista, possa trocar, possa compartilhar, possa somar, para que a gente possa criar aí um contexto, engrossar o caldo, para que, vamos falar em âmbito nacional, vamos se posicionar perante o nosso Estado, perante as nossas leis, vamos saber como regulariza um terreiro, vamos saber, por exemplo, como uma outra umbanda pensa de um fundamento, sem julgar. É importante, meu irmão, que você vá com o poder de Oxóssi, de conhecimento, abrir a cabeça para o conhecimento, o poder do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Se você é um bandista, você vai ali clicar no simpósio de Umbanda, vai fazer sua inscrição e vai escutar com muita atenção e sem nenhuma arma. Vai entender que a tecnologia Reiki, ela está ali para somar, que ela está ali para capacitar médiuns cambonos, para capacitar médiuns incorporantes, para capacitar qualquer tipo de médium que tem ali a sua função, que pode fazer grandes trabalhos e que tem essa ferramenta como um apoio, como uma verdade. Entende? Vamos parar de separar
Vamos parar de separar. Então é aquilo, a gente canta muito ponto para Oxum e canta aquele ponto Oxalá nos guiou, Oxalá nos uniu, só que até quando isso vai ficar só na música? Até quando vai ficar só no ponto? Tem uma informação muito bacana que eu li recentemente do pessoal lá de Blumenau, onde a ideia é você tratar a Umbanda, mas não discutir o fundamento do seu irmão do terreiro ali do lado. A intenção é usar até virou clichê, né? Não haverão caminhos fechados para mim, né? Pelos seus 7 encruzilhadas, e entender que a internet é um desses caminhos. É um caminho que apareceu e que a gente acredita que possa levar essa informação para aquele irmãozinho lá que nem uma das meninas que vai ser palestrante, que mora no interior e onde só chega a internet e a rádio, e que ela não tem condição sempre de estar presente, mas gostaria de trocar, gostaria de dividir o que ela sabe, né? Ou ainda aquele irmãozinho que por trabalho, por outras condições, teve que sair do país e deixou a sua Umbanda e está num lugar totalmente estranho. Por incrível que pareça, nós temos muitos acessos, inclusive do próprio site, da própria página do CJ do Facebook, do Japão, dos Estados Unidos, Portugal. Austrália. Quer dizer, são pessoas que entendem que a Umbanda faz parte delas, que gostariam ou gostam do que leem, mas que não tem como praticar ou não tem uma estrutura próxima. E a gente sabendo que a Umbanda é brasileira, independente da sua vertente, ela nasceu aqui em solo brasileiro, esse molde umbandista, a ideia é exatamente essa. É fazer essa troca de conhecimentos, troca de conceitos, mas sem entrar no ponto de liturgia. É trazer um pouquinho do como eu, ouvinte desse simpósio, vou poder aplicar isso na minha casa, aplicar isso para mim. Ou ainda olhar esse novo ponto de vista e ver se ele agrega alguma coisa. Sabe, o nosso propósito dentro do simpósio, esse filho aí que está nascendo, é exatamente esse. É deixar ego, vaidade e olhar para o irmão que está de branco também, independente do terreiro que ele vai, e o dia que eu encontrar ele na rua, poder cumprimentar ou poder conhecer um outro terreiro sem medo. Sabe? E eu, dentro do terreiro, sem medo também de abrir a porta e falar, nossa, ele tá entrando, ele vai jogar um negocinho ali, ou ele vai anotar o ponto do guia ali e vai fazer não sei o quê. Sabe? Infelizmente, isso é uma coisa que eu gostaria muito de não precisar tocar nesse ponto. Nossa Umbanda hoje, ela virou... É o que eu tô falando para todos os palestrantes. A nossa Umbanda hoje, ela é uma série de ilhas. Né? E infelizmente cada ilha tem o seu jeitão, e quando alguém chega, mesmo que seja do outro lado da ilha, para conhecer o que você faz, nem sempre ele é recebido com o tapete, mas sim muitas vezes com a paulada. Com as flechadas. Com as flechadas, exatamente. E em função de tudo isso que a nossa querida mãe Fabi falou, eu queria fazer um jogo de palavras com você, querido ouvinte, e nesse jogo de palavras um apelo aí a você dirigente, a você que está à frente de um trabalho. A palavra entendimento. Muito importante que nós, a partir de agora, nós propusermos a entender o fundamento praticado na casa alheia. E é aí que vem o jogo de palavras. Entender não quer dizer aceitar e nem praticar. Não quer dizer que você vai trazer. É simplesmente se permitir entender o porquê daquilo, a consequência que aquilo traz, seja positiva ou negativa, para você entender, você não precisa tomar partido nenhum. E é isso que nós queremos promover com esse simpósio, um entendimento. Agora,
O jogo da palavra é que para você entender, você não precisa aceitar nem trazer isso para sua casa. Entender, simples assim. E esse é o meu apelo a você, querido irmão que está nos escutando, dirigente de casa que vai participar do simpósio. Vamos dar aí um breve intervalo e voltamos com o nosso último bloco, a conclusão e um pouco de recadinhos do coração. Então até o nosso próximo bloco, axé! Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. A conclusão que fica é sempre tudo que você fala, tudo que você faz tem que acrescentar conhecimento, acrescentar valor, acrescentar conduta, e o simpósio vem acrescentar várias experiências, vários conhecimentos, várias formas de fazer que você precisa entender. A gente precisa se entender quanto religião, quanto umbandista. Esse simpósio não é para o evangélico, não é para o católico, não é para o espírita. Esse simpósio é para o umbandista. Esse simpósio é para você que frequenta terreiro, é para você que bate cabeça para orixá, é para você que firma ponto, é para você que tem fundamento, é para você que acredita sim que a Umbanda é fé, amor e caridade, mas também tem a sua pedra na terra. E é para todos aqueles que simpatizam, é para você assistência, que é muito mais umbandista às vezes do que o cara que tá na gira. Você vai, faz os banhos, acende vela e de repente aquele cara nem faz isso. Entende? Então é para você que gostaria de entender esse poder manifestador. Então entre lá, www.simposiodeumbanda.com, lá você se inscreve. Alguns dos palestrantes, a Fabi vai falar de alguns palestrantes já confirmados, eu estou confirmado. Eu vou falar sobre a Umbanda moderna, um pouco dessa nova era da Umbanda aí, que é uma era muito gostosa, mas que requer um movimento, requer sair da zona de conforto. Então vamos lá, Fabi. Então aí nós temos também Paengas de Xangô, da aldeia de Caboclos, o Adriano Camargo, herdeiro da Juerema, o Marcel Oliveira vai estar confirmando aí um tema muito legal, a gente já andou conversando aí nos bastidores. Inclusive ele grava amanhã o tema dele. Amanhã já vem a gravação. Alexandre Comino, nós temos o Davi Veronese de Peruíbe, inclusive semana que vem, Davi, a gente está junto aí na segunda semana de Peruíbe. A Joyce, que é uma menina que vai falar sobre o Transmutando, que são mentalizações com as forças dos orixás e dos guias. Nós temos o Alexandre Takayama com a parte de legislação, legalização de terreiro, né? Tem o grupo de apometria, falando de defesa psíquica do lar com o uso da apometria e também desobsessão na Umbanda com esse uso. Nós temos o Ademir Barbosa Júnior, Dermes, lá de Blumenau, falando sobre as 10 características aí da Umbanda como religião do terceiro milênio, né? Então, Umbanda e espiritualidade no terceiro milênio. O PH Alves, da plataforma E-Adeptos, falando da importância do autoconhecimento dentro da Umbanda.
Pai Sandro Matos da APEU, trazendo aí questões de Curimba. Mãe Carol de Ansan, também lá de Blumenau, falando de Exu e Pombogira, né, os agentes de luz nas trevas. Nicolas Pelipoli, do Templo Mãe Divina. Roberto Zangrande, da FOUCESP, da Associação, da Federação. O Bruno Oliveira, do CEDEM. O Norberto Peixoto, também lá do Sul, falando dos orixás e os ciclos da vida, cura e autocura dentro da Umbanda. Severino Sena. O Flavinho, né, trazendo aí essa questão de reiki na Umbanda. E nós temos ainda muita gente para confirmar essa semana, para passar os temas. Fica aí o meu convite, então, para cada um e para todos vocês. Divulguem nas redes sociais, divulguem no e-mail www.simposiodeumbanda.com ou ainda Facebook/Simpósio Umbanda. E no Twitter ou na hashtag, aqueles que estiverem ouvindo aí a gente, vão fazer um pouco de barulho, hashtag Simpósio Umbanda, né? A gente está criando esse movimento, independente do terreiro, da vertente que você segue, a intenção é levantar uma só bandeira, a bandeira da Umbanda. E é isso aí. Muito bem falado, muito bem colocado. A gente ainda tem mais pessoas para confirmar. E a gente está abrindo um canal para você que de repente não vai dar uma palestra, mas vai querer falar sobre os pontos da Umbanda, você como médium. Então, um minuto de Umbanda, ele vai ter um canal ali no simpósio, onde você pega o seu celular, grava um minutinho aí do que é Umbanda para você, alguma experiência, e manda pra gente o vídeo, num dos e-mails do simpósio, ou franz@simposiodeumbanda.com ou fabi@simposiodeumbanda.com. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pôr esses vídeos para que você fale um pouquinho da sua história, um pouco do que é Umbanda para você no meio das palestras. Então, assim, a intenção é agregar realmente todos indistintamente. Você que é dirigente, você que é de federação, você que é médium, você que é simpatizante, todo mundo que frequenta Umbanda. Então, assim, você quer mandar um vídeo pra gente, entra lá no e-mail, pergunta como, vou te passar certinho as instruções para onde você vai mandar esse vídeo, tá? fabi@simposiodeumbanda.com fabi@simposiodeumbanda.com, tá? Dentro dele vou te mandar as instruções. Agora, se você quiser só colocar, marca lá o Simpósio de Umbanda no seu Facebook, no seu vídeo, né? Pode criar por lá mesmo, que a gente depois dá um jeito de colocar também na plataforma. Mas sinaliza a gente, por favor, pelo e-mail. E pode ser um ponto. E você que tem Curimba, atenção. Você, Ogã de terreiro, que papai e mamãe autorizam, por favor, mande e-mail para o fabi@simposiodeumbanda.com. Nós estamos gravando algumas curimbas aí para colocar também junto das palestras. E por que não divulgar o seu trabalho? E agradecendo também a participação dos nossos queridos irmãos do Umbanda Eu Curto. E é isso. Tem muita coisa, tá ficando bem gostoso de fazer, tá bem legal, porque a proposta é boa. Outra coisa, uma novidade do nosso programa, Flavinho, que a gente, eu, Flavinho e o Pô, a gente vai definir alguns horários para entrar no Periscope. Então você que gosta de uma interação mais tete a tete, face to face, você vai entrar no Periscope e aí a gente vai responder ao vivo na hora para você, na hora que a gente estiver fazendo a gravação. Esse programa é gravado, a gente pega uns dias antes para gravar, mas durante a gravação a gente vai ter aqueles intervalos e durante o intervalo a gente já vai lançar o tema no Periscope e aí você vai entrar em contato com a gente, vai perguntar, vai falar, vai conhecer, e é isso aí. Show de bola, eu já baixei o Periscope no meu celular, espero que você tenha baixado aí no seu também. Pai, essa semana gira do quê? Essa semana é gira de caboclo que vai trabalhar no sentido de cura, não só a cura do corpo, mas a cura do
dos pensamentos, das emoções, dos comportamentos. Então vai ser bem legal, esse é o sentido da cura. Você que quiser vir aqui na sexta-feira, a partir das 7h30 a gente começa a entregar senhas. A gente está aqui na rua Doutor Sérgio Meira 41, é muito próximo do metrô Marechal Deodoro, aqui na Barra Funda. Então você vem, pega a senha, a gente vai estar aí, vai estar eu, vai estar a Fabi, vai estar o Flavinho e toda a turma do Plenitude. Toda a turma do Plenitude, fazendo um trabalho caritativo sempre, de muito amor e de edificação. Então, axé. Flavinho, muito obrigado. Um abraço, povo. Tamo junto sempre. E Simpósio de Umbanda, hashtag Simpósio de Umbanda. Obrigado, Fá, pela oportunidade de estar aqui com você. Muito obrigado pelas informações. E até o próximo programa. Axé. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.